Então vamos lá para a nossa segunda parte dessa aula, né? Como é que surgiram os direitos humanos? Vamos descobrir um pouquinho da história por trás disso? Olha só, nós podemos fazer uma primeira incursão na Revolução Americana, em que a Carta de Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos, assegura certos direitos aos nascidos no país. Então, aqui, o primeiro ponto, né, surgiu lá nos Estados Unidos, tá? Entre esses certos direitos aos nascidos lá no país, lá nos Estados Unidos, estava o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Assim, o governo não poderia atacar um desses direitos de alguém sem o devido processo e julgamento dentro dos parâmetros da lei, tá bom? Então, as pessoas tinham esses direitos. A partir do momento que nasceu nos Estados Unidos, tinha direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Na mesma época em que essa emenda americana foi oficialmente aceita, estourou a Revolução Francesa, em 1789, e foi redigida, então foi escrita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, do homem e do cidadão, de cunho liberal e baseada nos ideais iluministas que pregavam a igualdade, a liberdade e a fraternidade, tá? O que é igualdade? Todo mundo é igual, tá? Não tem ninguém diferente do outro em relação a cor, a sexo, a nada disso, desses fatores que nós já estamos trabalhando aí. Se é pobre, se é rico, se é branco, se é índio, nada, tá? A liberdade, tá? Então, pregava-se que as pessoas tinham o direito à liberdade, a ser livres, a não serem escravizados. E a fraternidade, de se tratarem como irmãos, tá? Essa declaração tinha por objetivo assegurar que nenhum homem deveria ter mais poder ou direitos que o outro, o que representava o ideal republicano e democrata que na época ameaçava o antigo regime, no qual apenas uma pessoa concentrava os poderes, né? O que é o caso da monarquia, né? Em que tinha um rei, ou que tinha um imperador, tá bom? Nesse primeiro momento, tanto a declaração americana quanto a francesa não asseguravam direitos amplos a todos os membros da raça humana, pois no período, mulheres ainda não possuíam todos os seus direitos civis garantidos e ainda havia escravidão. Somente em 1948 foi publicada a Carta Oficial contendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual asseguraria para todos e todas os seus direitos básicos. A história desse documento acompanha a história do início da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, que iniciou suas atividades em fevereiro de 1945. O que se queria naquele ano era evitar novas tragédias como as ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial, né? Olha o que aconteceu. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, olha o que aconteceu. A chamada solução final do governo nazista contra o povo judeu ou os atos anteriores ao início oficial da guerra, como as prisões arbitrárias e o exílio dos judeus, bem como a escravização de povos, outros genocídios, etc. Com o fim da Segunda Guerra, o cenário resultante continha milhares de mortos, milhares em situação de miséria e fome, e milhares de civis que tiveram alguns direitos violados por ataques, ações ou crimes de guerra. Né? Para elaborar estratégias que evitassem novas tragédias em âmbito mundial, né? Como foi a Segunda Guerra Mundial, representantes de 50 países reuniram-se para elaborar um organismo mundial que visava garantir a paz e o respeito entre os povos. A primeira ação elaborada foi a formação de uma Comissão de Direitos Humanos da ONU. Então, eles ali se organizaram e juntaram 50 países que representavam a raça humana, tá bom? Que pudessem dizer, olha, eu acho que o direito principal é esse.
Ah, eu acho que esse direito aqui também tem que entrar nesse nosso documento. Ah, eu já lembrei de outro direito. Então, vamos colocar tudo aqui num documento só, tá? Isso aí a gente está falando de pessoas que representavam seus países, beleza? Essa comissão, a primeira ação, então, foi a formação de uma comissão de direitos humanos que ficaria responsável pela redação de um documento prescritivo para listar todos os direitos fundamentais dos seres humanos. A declaração ela foi concluída em 18 de junho de 1948 e aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948, ou seja, ela foi escrita em junho e em dezembro ela já foi sancionada, né? Ela já foi aprovada por todo mundo. Hoje, não são mais só 50 países que fazem parte. Hoje, 193 países são signatários da ONU, ou seja, eles são ligados à ONU. Isso significa que, entre outras coisas, eles devem garantir em seu território o respeito aos direitos básicos dos cidadãos. Não há uma maneira expressa e objetiva da organização fiscalizar e regular o cumprimento dos direitos humanos, mas as legislações da maioria dos países ocidentais democráticos, bem como seus sistemas judiciários, recorrem aos artigos expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos para formularem seus textos legais e aplicarem as decisões e medidas jurídicas. Ou seja, é a partir da Declaração dos Direitos Humanos que um crime é julgado, que uma ação é julgada, que o presidente da República vai ser julgado, entendeu? De acordo com essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E olha o que é que nós temos aqui nesse infográfico. Primeiro, nós temos aqui o símbolo da ONU. Então, quando você ver este símbolo, ele é o símbolo da Organização das Nações Unidas, é o símbolo oficial, tá? Então, aqui é como se tivesse o globo terrestre, né? Em vários países do mundo, certo? E aqui nós temos um infográfico muito importante, porque aqui ele está falando, olha só, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 7.099 idiomas são falados em todo o mundo, que devem ser garantidos e preservados. 466 milhões de pessoas sofrem de perda auditiva, incapacitante, 35 milhões são crianças. Então, nós temos surdos, que são pessoas que não têm a oportunidade de muitas vezes falar na sua própria língua. Como assim, professora, falar na sua própria língua? Eles têm, aqui no Brasil, nós temos a língua brasileira de sinais, é a primeira língua do surdo. E ele tem todo o direito de frequentar a escola, de ter um trabalho digno, de ser colocado dentro de uma empresa, de frequentar a faculdade, porque ele é um ser humano. Olha só, 15% da população mundial tem deficiência. Vocês sabiam disso? 15% da nossa população é como se de a cada 100 pessoas, 15 têm deficiência. Algum tipo de deficiência física, intelectual, mental, motora, tá? De 50% a 70% das crianças que vivem em comunidades pobres, pobres em economias desenvolvidas, têm deficiência de comunicação. De 50% a 70%. A declaração foi traduzida para 500 idiomas diferentes. 500. Mas nós temos 7.099, né? 758 milhões de adultos não possuem habilidades básicas de leitura e escrita. Não é muita gente que não lê, que não escreve, que não tem acesso à escola? Muita gente, né? Você está dentro da nossa própria casa. Esse índice, né? A declaração tem um total de 30 artigos. Então, são 30 leis, 30 regrinhas que devem ser cumpridas durante as nossas vidas por todo o planeta.
A declaração foi proclamada em Paris em 10 de dezembro de 1948. Nós já vimos isso, né? Paris fica lá na França, tá bom? Me preocupa muito esse dado. 758 milhões de adultos não possuem habilidades básicas de leitura e escrita. Vamos sair desse índice? Vamos ler e escrever com qualidade? Vamos aprender a ler e escrever? Vamos nos tornar pessoas conscientes dos nossos direitos? Essa é a importância da nossa aula de hoje. Aprender que você tem direito à escola de qualidade. Você tem direito à educação de qualidade. Você tem direito de ler e escrever, independente se você tem uma deficiência ou não. Tá bom? Dentro da sua especificidade, você tem esse direito. Tá bom? Beijo pra você. Até mais.